Vamos falar então sobre leis de Kirchhoff, que alguns pronunciam Kirchhoff, outros Kirchhoff. Bem, o que você precisa saber em primeiro, ou por primeiro, é o conceito de nó. Nó é simples. Observe aqui, eu tenho aqui 5 fios, 5 ramos ligados nesse pontinho verde. Essa conexão, essa junção, chama-se nó. Nó é a junção de 3 ou mais ramos de um circuito. Isso vai ser importante. Por quê? Já que são ramos, muitas vezes esses ramos são percorridos por correntes elétricas. Aqui eu tenho as correntes I1, I2 e I4 que estão chegando ao nó, e eu posso ter as correntes I3 e I5 saindo do nó. A lei dos nós, que é baseada no princípio de conservação da carga elétrica, é muito simples. Ela diz assim, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. É até fácil entender. No caso de fios metálicos, a corrente elétrica é formada por elétrons. E não tem como os elétrons ficarem perdidos aqui no nó. Outro conceito importante que você tem que saber é o conceito de malha. Malha é qualquer percurso fechado de um circuito. Por exemplo, aqui. Então, isso aqui é um percurso fechado. Hélio, o que são esses elementos coloridos? Sei lá, pode ser resistor, gerador, receptor, capacitor, não importa, tá? Muito bem, isso é um percurso fechado. Mas esse percurso fechado pode estar conectado a outras partes do circuito. Não importa, continua sendo uma malha, ok? Bom, vamos entender a lei das malhas. Eu tirei o colorido aqui para não ficar muito sobrecarregada. Vamos lá. Então, eu chamo de A, B, C, D. A pode ser nó, B, no caso A é nó, o B é nó, o D é nó, o C já não é nó. Nó tem que ter 3 ou mais ramos, lembra? Bom, eu vou aterrar o ponto C. Presta atenção. Aterrar o ponto C e essa simbologia indica o quê? Indica que o potencial elétrico do ponto C é 0 volt. Tudo que está aterrado, por convenção, o potencial elétrico deste ponto C é 0 volt, ok? Para ficar mais fácil para você entender, para ficar mais didático, eu vou atribuir valores aos potenciais elétricos dos pontos A, B e D. Por exemplo, o potencial do ponto A pode ser 30 volts, o do ponto B, 10 volts, o de C é 0, que está aterrado, o de D pode ser 25 volts. Poderia ser quaisquer valores, eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Muito bem. Observe agora que eu vou percorrer essa malha, a malha A, B, C, D, eu vou percorrê-la num dado sentido. Então, este é o meu sentido de percurso que eu adotei. Você poderia ter adotado em sentido anti-horário, mas eu vou percorrê-lo no sentido horário, tá? Muito bem. Vou escolher um ponto para partir. O ponto A será meu ponto de partida. Então, vamos lá, com calma. Eu vou calcular as DDPs entre A e B, B e C, C e D e D e A. Mas para eu calculá-las, eu vou ter que respeitar meu sentido de percurso. Por quê? Se eu indico que eu vou fazer a DDP entre A e B, então é nesse ramo aqui, observe que aqui está escrito UAB. Então eu vou partir de A e chegar em B. Para eu fazer a DDP, eu tenho sempre que fazer assim. Potencial elétrico de partida menos potencial elétrico de chegada. Ou partiu, chegou. Então, se eu vou partir de A e vou para B, eu vou fazer potencial de partida, 30 volts, menos potencial de chegada, 10 volts. Está aqui, 30 menos 10. E aí, 30 menos 10, 20 volts. Essa é a diferença de potencial entre A e B. Agora, eu vou fazer a DDP entre B e C. Então, agora é esse ramo aqui. Vamos lá? Como é que vai ficar? Potencial de partida de B é 10, potencial de chegada de C é 0 volts, e aí eu tenho 10 menos 0, 10 volts. Vamos em frente, respeitando o percurso. Vamos lá. Agora a DDP entre C e D, então eu vou partir de C e vou para D. Olha só isso, o potencial de C é 0, o potencial de D é 25, se eu saio de C e vou para D, 0 menos 25 dá menos 25 volts. Agora, eu vou voltar ao ponto A, porque ainda tem que calcular a DDP nesse ramo aqui, E quando eu calculo a DDP entre D e A, eu retorno ao ponto de partida. Eu fecho a malha. E aí, nesse caso, o potencial de D é 25,
O de A é 30, 25 menos 30, menos 5 volts. Se eu somar essas DDPs, vamos somar as DDPs, então fazer uma somatória dos DDPs, somando aqui, ó, 20 mais 10, 30. 30 mais menos 25, mais 5. Mais 5 menos 5, deu 0, 0 volt. Essa é a lei das malhas, que diz o seguinte: percorrendo-se uma malha e retornando-se ao ponto de partida, a soma das DDPs é 0. Mas não é o valor absoluto. Você percebeu que eu tenho que respeitar o sentido de percurso? De A para B, de B para C, de C para D, de D para A, para que apareçam potenciais negativos e a soma dê igual a 0. Você deve estar pensando, mas isso só vale para esses valores 30, 10, 25. Não. Repare você, olha para cá, ó. Este mais 30, eu vou somar com menos 30. Ele vai desaparecer. Se fosse 3.000, aqui apareceria menos 3.000, desapareceria. Quaisquer valores que fossem. Olha que legal. Mais 30 menos 30, 0. Menos 10 mais 10, 0. Menos 25 mais 25, 0. Ou seja, quaisquer valores aqui, a soma sempre vai dar 0. Ok? Bom, então aí estão as duas leis de Kirchhoff. A lei dos nós e a lei das malhas. Ok? Só que nem sempre você vai ter os potenciais. Muitas vezes você vai ter que calcular essa diferença de potencial sem os potenciais. Fala, como assim, Hélio? Vamos lembrar? Quando eu tenho um resistor, esse resistor ele é percorrido por corrente elétrica. Se ele está sendo percorrido por corrente elétrica, no resistor a corrente elétrica sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Relembrando então, a diferença de potencial entre A e B pode ser calculada pela primeira lei de Ohm. A DDP é R vezes I. Mas você deve estar se perguntando, Hélio, eu nunca usei a lei de Ohm com sinal. Então, agora a gente vai poder fazer isso. Por quê? Se o teu sentido de percurso é de A para B, você vai partir de A e vai chegar em B. O potencial de A é maior que o potencial de B. Lembra a regra do PC? Partiu, chegou? Então, se do maior eu tirar o menor, a diferença tem sinal positivo. Então, aqui no caso, a DDP entre A e B é mais RI. Mas o teu colega, o teu amigo, no mesmo resistor, resolveu ir de B para A. Olha aqui, ó, DDP entre B e A. Ele vai fazer R vezes I, a mesma coisa. Só que se ele está indo de B para A, regra do PC, partiu, chegou. O potencial de B é menor que o potencial de A. Se do menor eu tirar o maior, essa diferença vai ter sinal negativo. Bom, no caso de resistores, então, é fundamental a gente ver o sentido da corrente. Por quê? Porque é o sentido da corrente que diz para você qual potencial é o maior. Ok? No caso de você ter um gerador ou um receptor, aí você não precisa se preocupar com a corrente. Por quê? As barras aqui indicam quem é maior e quem é menor. No nosso caso aqui, o potencial de A é maior que o potencial de B. E a diferença de potencial nesse caso aqui é a própria eletromotriz do gerador ou contra-eletromotriz do receptor. Depende. Agora, veja só você. Se eu estou indo de A para B, meu percurso é esse. Então, o potencial de A é maior que o potencial de B. Do maior, estou tirando o menor, a diferença tem sinal positivo. O teu amigo, Zé do contra, no mesmo elemento, resolveu ir de B para A. Olha aqui, ó. Então, o percurso dele é esse. Aí ele vai fazer do menor tirando o maior. Aí fica o quê? Negativo a DDP. Então é fácil. Hélio, eu já sei. Eu vou me lascar esse negócio do maior tira o menor, do menor tira o maior. Tá bom, tá bom. Entendeu isso aqui? Ótimo. Então agora vamos à simplificação. Por quê? Se o teu sentido de percurso é de A para B, ao ir de A para B, o primeiro elemento, o primeiro sinal, aliás, que você encontra, se você for de A para B, é o sinal positivo. E é esse sinal que você coloca aqui. Olha aqui, ó. Como é que é? Vou voltar à animação. O primeiro sinal que eu encontro, positivo, é ele que eu coloco aqui. Olha aí, ó. O teu amigo Zé do contra está indo de B para A. Se ele está indo de B para A, para ele essa DDP vai ter que sinal negativo.
Aqui, ó, neste caso aqui do gerador, repare você, se eu estou indo de A para B, o primeiro sinal que eu encontro, eu coloco ele aqui. Aí, ó. E se o Zé do Contra está indo aí de B para A, o primeiro sinal que ele encontrou, ele põe aqui. Vamos ver agora dois exemplos de aplicação das leis de Kirchhoff. O primeiro deles é esse aqui, que diz assim: ao analisar o trecho de circuito representado a seguir, um estudante de engenharia eletrônica utiliza um voltímetro ideal para medir a tensão entre os pontos A e E, ponto A, ponto E, obtendo um valor, UAE, VA menos VE, potencial de A menos potencial de E, de 6 volts. Tá? Desta forma, a partir do que aprendeu nas aulas teóricas, o estudante pôde concluir corretamente que a intensidade da corrente elétrica I indicada é, ou seja, ele quer saber quanto vale essa corrente. Ora, a gente sabe calcular as DDPs em cada elemento. A gente não tem uma malha. Aqui nem tem nó. Como é que você vai aplicar Kirchhoff? Ué, da mesma maneira que a gente fez. Por exemplo, aqui neste gerador, e é gerador porque a corrente entra pelo menos e sai pelo mais, olha o sentido da corrente, eu já tenho os potenciais, quem é positivo e quem é negativo, quem é o maior e quem é o menor. Mas aqui no resistor eu não tenho. Mas eu sei que no resistor a corrente vai do maior para o menor. Se a corrente está indo daqui para lá, então este é o maior potencial, este é o menor. Neste elemento aqui, que é um receptor, porque a corrente está entrando pelo mais e saindo pelo menos, eu já tenho o maior potencial e o menor potencial. Eu sei quem é quem. Já aqui é outro resistor. Como a corrente está indo da esquerda para a direita, então o potencial maior está do lado esquerdo, o menor está do lado direito. E aí, o que você sabe? Conhece a DDP entre A e E. Então eu vou sair de A e vou até E. Esse é o meu sentido de percurso. Então, eu vou partir de A e vou chegar em E. Temos aqui a roda da fortuna. Vamos lá. Saindo de A, o primeiro elemento é o gerador e o primeiro sinal que eu encontro é negativo, menos. Então aqui eu escrevo menos 12 volts. Seguindo em frente, eu vou para o próximo elemento, que é o resistor. É sempre o primeiro sinal do elemento. Então vamos lá, o primeiro sinal aqui é mais. E como é um resistor, eu vou fazer R vezes I, ou seja, 4 vezes I. Seguindo em frente, vamos lá, o próximo é esse receptor. Mais 9 volts, mais 9 volts. Agora, o próximo é um resistor, e o primeiro sinal que eu encontro é mais. Então, mais R, que é 2 vezes I, mais R vezes I. E aí, cheguei no ponto E. Não posso igualar a zero, porque eu não voltei para o ponto A. Eu não tenho uma malha aqui, é um trecho de malha só. Ué, e aí, como é que nós vamos resolver? Voltando ao enunciado, ele disse no enunciado que essa DDP entre A e E vale mais 6 volts. Ah, então isso aqui é mais 6 volts. Como isso aqui é mais 6 volts, fazendo essa conta, menos 12 mais 9 vai dar menos 3, mais 4i com mais 2i vai dar mais 6. Então, menos 3 mais 6i. O menos 3 vem para cá somando, vai dar 9 é igual a 6i. Dividindo tudo por 6, você acha a corrente de 1,5 ampere, alternativa B. Ok? Olha que simples fica resolver o exercício com o conceito de tensão que nós acabamos de ver na lei das malhas. Tá? Apesar de não ser uma malha, ser um trecho de circuito, a gente aplica aquele conceito. Mas e este outro exercício? Este daqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas é fácil de fazer também. Quer ver por quê? Ó, no circuito acima, ele te deu o circuito, o gerador e o receptor são ideais. E as correntes têm os sentidos indicados. Se a intensidade da corrente I1 é de 5 amperes, então o valor da resistência do resistor R é, ele quer saber quanto vale a resistência elétrica deste resistor. A primeira providência, então, é descobrir os nós. E tem nó? Tem. Isso aqui é um nó e esse aqui é outro nó. Esse eu vou chamar de A, esse eu vou chamar de B. Mas, observe aí, ó, ele disse que a corrente I chega no nó. Olha a corrente I aqui, ó. E as correntes I1 e I2 saem do nó. Nó A, no caso. Ele quer saber qual é o valor desta resistência. Difícil, Hélio, não sei. Para eu calcular essa resistência,
eu preciso calcular a corrente, ou preciso conhecer essa DDP. Não se desespere. Por quê? Então eu tenho duas malhas alfa e beta. Vamos colocar os sinais positivo e negativo, identificando os maiores e menores potenciais? Vamos lá. O nosso resistor, que a gente quer a resistência, a corrente vem de baixo para cima. Então ela vai do maior potencial para o menor. De baixo para cima, do maior para o menor. Sempre assim. Esse cara aqui, que é um gerador, porque a corrente está entrando pelo menor potencial e saindo pelo maior, eu já ponho aqui os sinaizinhos de mais e menos. Olha aí, a barra maior é o maior potencial, a barra menor é o menor potencial. Muito bem. Este resistor aqui, olha aqui, mais menos. Por que mais menos? Porque a corrente está descendo. Ela vai do maior para o menor potencial. Este elemento aqui, que é um receptor, a barra maior é o maior potencial, a barra menor é o menor. Esse cara é um receptor, que ele fala no enunciado. Finalmente, este resistorzinho aqui. A corrente vai do maior para o menor potencial. Então, marcamos todas as polaridades aqui em cada elemento. Ok? Bom, o que eu vou fazer? Malha alfa. Vou aplicar a lei das malhas a esta malha alfa aqui. Lembra a lei das malhas? Percorrendo-se uma malha e somando-se as DDPs até chegar ao ponto de partida, essa soma é zero. Eu vou escolher como sentido de percurso o sentido horário. E vou escolher o ponto A como nosso ponto de partida. Então lá vai a nossa rodinha da fortuna no ponto A. Então vamos lá, saindo de A, eu vou percorrer no sentido horário. Então vem cá, o primeiro elemento que eu encontro é um resistor. Então é mais R, que é 4, vezes I, que é 5. Mais 4 vezes 5. E 1 no caso. O próximo, veja, é o primeiro, sempre a primeira polaridade que eu encontro. Mais, nossa incógnita R, vezes a corrente I. R vezes I. E eu não sei quanto vale essa corrente I. Vamos em frente. O próximo elemento, menos 60 volts. Está aqui, menos 60 volts. E aí, simplesmente eu chego em A e tudo bem. Chegou em A igual a zero. Ou seja, percorreu a malha todinha, retornou ao ponto de partida igual a zero. E aí, fazendo essa conta, 4 vezes 5, 20, menos 60 dá menos 40, vai para o segundo membro, mais 40. Então, R vezes I é 40. Para eu calcular a resistência R, eu vou ter que calcular a corrente I, vou ter que descobrir quanto vale essa corrente I aqui. Tá? Mas para calcular a corrente I, eu vou ter que calcular essa corrente I2. Por quê? Porque eu sei que a corrente I chega no nó e as correntes I1 e I2 saem do nó. Pela lei dos nós, a gente resolve. Mas vamos calcular o I2 primeiro. Vamos tentar descobrir o I2. Eu vou chamar esta primeira relação de equação 1 e vamos para a malha beta. Malha beta. Vou partir do ponto A e vou percorrer no sentido horário também. Então dá uma observada nisso daqui. Olha agora. Atenção, partindo de A no sentido horário. O primeiro elemento que eu encontro é um receptor. Mais 14. É o primeiro sinal que eu ponho. Descendo o resistor. Mais 2 e 2. Venho para cá. Outro resistor. Menos 4 vezes I1, que é 5. Menos 4 vezes 5. Retornei ao ponto de partida. Retornou ao ponto de partida igual a zero. Vamos fazer essa conta então agora. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Menos 20 mais 14, menos 6. Vai para o segundo membro, dá 6. 2 e 2 igual a 6 e 2 igual a 3 amperes. Ok? Bom, eu vou aplicar agora a lei dos nós ao nó A. Lembra? A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Quem está chegando é I. Estão saindo I1 e I2. Somando aí 5 mais 3, 8 amperes. Pronto, achei a nossa corrente I. E agora ficou fácil. Por quê? Substituindo a equação 1, R vezes 8 é 40, R igual a 5 ohms. É isso. Espero que você aproveite bastante essa aulinha. Até a próxima!